Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra, e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que viessem se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer. Também venha compartilhar também esse vídeo, né, que seja edificante para alguém. Então eu encontro, essa palavra é a história de Davi, né? Então eu encontro aqui 1 Reis, capítulo 2, né, que é o conselho de Davi a Salomão. E aproximando os seus dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Já que no versículo 10, eu encontro então a morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Então, o que eu trago aqui nesse momento é a história de Davi, porque Davi, ele é uma história muito bonita, muitos conhecem a história de Davi, né? E a gente tem trazido a história de Davi, né? Apenas o lado bom, que é o lado ali que Davi é segundo o coração de Deus, realmente é o segundo o coração de Deus, mas Davi também, ele passou por uma grande dificuldade na vida dele, devido, né, ao pecado dele, que todo pecado ele tem consequência, né? Então, para que nós venhamos a entender melhor, então eu vou começar contando a história de Davi. Davi, então, ele era um homem, né, um jovem, no caso, cuidador de ovelha. Ele era um pastor de ovelha. Então, Davi, ele, para proteger, então, as ovelhas do pai, ele chegou a matar urso, chegou a matar leão, né? Então, para proteger aquelas ovelhas do pai dele, né? Também Israel foi desafiado então com um gigante chamado Golias, e Davi então, com apenas uma pedra, ele joga uma pedra naquele gigante e ele derruba o gigante, e logo em seguida ele vem matar então esse gigante, que foi uma das maiores vitórias de Davi. Davi também foi um grande guerreiro, né? Davi, né, ele venceu várias batalhas. Davi também, ele escreveu 150 salmos, né? Algumas até pedindo perdão para Deus, algumas até pedindo ajuda para Deus, algumas também adorando ao Senhor, né? Então Davi foi um grande homem, um homem que ele tocava uma harpa e expulsava demônio do rei Saul, né? Então ele teve momentos muito bons, foi então rei de Israel, né? Mas Davi também, ele cometeu um pecado gravíssimo, né? Que é o adultério e também o assassinato, né? Davi, um certo dia, ele estava então no seu palácio, e do seu palácio ele olha então uma mulher muito bonita que estava tomando banho. Então ele cobiçou essa mulher e mandou então que trouxesse essa mulher, e trazendo então essa mulher, ele acabou deitando com ela, né? Então ali ele cometeu um pecado de adultério. Então ali ele deu entrada então para que Satanás viesse então a mudar a vida dele. Aquela vida de bênção, de vitória, né, já não é mais a mesma coisa, porque ele deixou que o pecado entrasse na vida dele, que o pecado entrasse no palácio dele também, né? Mas ele ainda então tenta consertar isso. Ele chama então o guerreiro Urias, que era então o marido de Betseba, essa mulher do qual Davi então ele dormiu.
Então Urias vem, mas Urias ele era um homem, ele era um guerreiro muito fiel a Israel, né? Muito patriota. Então ele não, o que ele queria era voltar para a guerra, para defender o país. E ele então não posou, não deitou-se com Betseba. Então Davi, então, sabendo, né, da situação, que ele não aceitou a deitar com a Betseba, porque aí poderia então dizer que o filho de Betseba seria de Urias, né? Então cobrindo então o pecado de Davi. Então Davi, então, ele pensou em algo maligno. Ele escreveu então uma carta com as próprias mãos e mandou o próprio Urias, né, levar essa carta então, né, para o capitão, né, o capitão da guarda, que se chama Obadias, né, e Obadias era primo então de Davi. Então Urias levou a carta para Obadias, para o capitão Obadias, e na carta dizia que Urias não poderia voltar vivo para Israel. Então o capitão então colocou Urias na frente de batalha, e obviamente Urias foi morto. Então Obadias avisou o rei Davi que Urias não voltaria para Israel, porque Urias havia morrido naquela guerra. Então nesse momento, então Davi ele chama Betseba para morar com ele como esposa, né? Só que logo em seguida essa mulher ela teve o filho, que é o filho do pecado, né? O filho do adultério. Essa criança então ela adoece. No momento que essa criança adoeceu, Davi fez uma campanha de 7 dias, né? Jejuando, orando e chorando, diz a palavra, né? Davi ele chorava muito e jejuava para que aquela criança fosse curada, que bem no fundo ele sabia que aquela criança estava doente devido ao pecado, porque era fruto do pecado. Então Davi começa a orar, e cada dia que Davi jejuava e orava, aquela criança ficava pior. No 7º dia, então, que Davi estava na sua campanha de jejum e oração, aquela criança morre. Então Davi, no momento que ele saiu de seu quarto, então os seus empregados, né, eles fugiam de Davi, porque eles não queriam dar a notícia ruim para Davi. Mas Davi ele percebeu então que havia algo errado. Então Davi perguntou para um dos seus servos, né, a criança morreu. Então esse servo confirmou: sim, a criança morreu. Então Davi ele foi tomar um banho, ele trocou suas vestes, ele se alimentou e foi então consolar a Betseba, que era a mãe da criança. Então algum dos servos de Davi, curioso, perguntou: mas como que você, né, estava chorando, deprimido e tudo, agora de repente você se animou, tomou banho, se alimentou? E ele disse: não, enquanto a criança estava viva, havia então uma esperança. Então eu clamava a Deus pela vida da criança, mas como a criança morreu, não tem mais o que fazer. Então essa criança agora, depois de morta, no momento que a pessoa morre, ela está na mão de Deus, não temos mais o que fazer. Nós não temos mais o controle disso aí, né? Então Davi, então, ele tinha 20 filhos. E um dos filhos de Davi era uma menina, a única menina, a filha mulher, no caso, que Davi tinha, que se chamava Tamar, né? Então era a única filha mulher de Davi, né? Davi amava muito Tamar, diz que Tamar era uma mulher muito linda, formosa, né? Mas Davi, com seus 20 filhos, ele tinha um filho chamado Aminon, e esse filho, então, ele se apaixonou por Tamar, né? Ele se apaixonou por Tamar, né? Então ele não tinha como se aproximar dela, então ele inventou algo mentiroso, né? Ele fingiu estar doente, então ele pediu então que Tamar fosse cuidar dele em sua doença. No momento que ele estava sozinho com Tamar, ele aproveitou para
para estuprar então a Tamar. Então ele cometeu esse erro, né, um erro fatal, né, um erro assim que prejudicou muito Tamar, porque naquela época, né, a mulher que era estuprada, ela não podia, né, se casar novamente, ela era excluída da sociedade, ela teria que ser excluída também do palácio. Então ela prejudicou muito, Aminon prejudicou muito a vida de Tamar, né, de uma princesa por uma mulher excluída, né? Então, nesse momento, Davi fica sabendo que Aminon estrupou então Tamar, e nada ele pôde fazer. Por quê? Porque ele também tinha feito algo terrível. Ele tinha também pecado com Betseba e também tinha mandado matar Urias, né? Então ele ficou sem ter o que fazer. Além disso, ele ainda era filho também de Davi. Mas logo em seguida, então, Aminon andando então pelos corredores então do palácio, ele encontra o seu irmão chamado Absalão. E Absalão então, para vingar a sua irmã, então com as suas próprias mãos matou então Aminon. Mais uma triste notícia então para Davi, né, que um irmão tinha matado o outro. E ele também, mais uma vez, não pôde fazer nada, por quê? Porque era também filho de Davi, né? Mas Absalão, então, percebendo então que Davi não fez nada, Davi não reagiu, então ele fez algo também terrível. Ele então tomou conta do palácio, ele quis ser rei então do palácio, né? Então Davi então fugindo para não matar o seu próprio filho, Davi então fugiu. E Absalão, pegando os ouros e pratas do palácio, então ele pega então e contrata homens, né, para sua proteção. Só que esses homens não eram homens treinados para a guerra, não eram homens, né, habilidoso com espada. Então tinha alguém ali então que era fiel a Davi, que era o próprio Obadias, o capitão Obadias. Então ele juntando seus homens, né, homens já com treinamentos de batalha, né, homens treinados com espada, e matou todos aqueles homens do qual Absalão tinha contratado. Né? Então, Absalão, percebendo, né, a sua derrota, ele fugiu, ele pegou seu cavalo e fugiu. Mas diz a Bíblia que Absalão ele tinha um cabelo muito grande, né? Então, ele correndo com seu cavalo, e o capitão atrás dele, então, e ele fugindo, os seus cabelos, então, se enrolou em um galho de árvore, e o cavalo foi e ele ficou pendurado. Então, o capitão Obadias, ele chegando, então, com muita raiva, ele puxou da sua espada e matou Absalão. Né? Então, o próprio capitão foi atrás, então, de Davi, e levando, então, a notícia para Davi, que Absalão estava morto. E morto por quem? Estava morto pelo capitão Obadias. E quem é capitão Obadias? Foi o homem que recebeu a carta para que matasse Urias. Então, Davi, mais uma vez, não pôde fazer nada. Tudo consequência do pecado. Tudo isso vem acontecendo dia a dia com consequência do pecado com Betseba, né? Então, nesse momento, Davi então retorna então para o palácio. Davi então assume então o reinado dele, que era o reinado de Davi, né? Mas então nesse momento já velho, já então depressivo, né? Ele tinha 20 filhos, né? E no fim aconteceu tanta coisas ruins com ele, então ele entrou em depressão. Mas na sua velhice, então, ele começa então a orar a Deus, pedir a Deus, então, né, qual dos filhos que seria então o novo rei, que ficaria então no lugar dele. Conforme eu li aqui, né, em 1 Reis, capítulo 2, né, Davi então aconselhando Salomão. Por que o Salomão? Salomão tinha, nesse período dele, ele tinha 8 anos de idade.
Só que Davi começa a orar pedindo para Deus, e Deus então escolhe, né? Escolhe então Salomão. Diz que a Bíblia que Deus olhou para Salomão e o amou. Então Davi já começa a dar os conselhos, os treinamentos para que ele fosse então um novo rei. Então, nesse período aqui, então, logo em seguida, Davi então vem a falecer, né? Então, a história de Davi, ela é muito boa, né? No momento que ele está em paz, que ele está ali na presença de Deus. No momento que ele então cometeu um pecado, né? Então ele abriu brecha para que o diabo entrasse. E o diabo o tempo todo vem acusando ele de seu pecado. Então ele ficou, né, passando por todas essas dificuldades. Então nós devemos, irmãos e irmãs, né, nós devemos estar sempre na presença de Deus. Nós devemos vigiar para que nós não deixe entrar o pecado na nossa vida conjugal, no nosso lar, né? Então nós devemos estar sempre na presença de Deus. Então essa é uma história de Davi bem resumida, né, para que vocês conheçam então os dois lados de Davi, né, o lado bom e o lado ruim. Mas Davi mesmo, dentro de suas dificuldades, ele nunca desistiu de Deus. Toda vez que ele pecou, toda vez que ele cometeu um erro, ele foi aos pés de Deus e ele pediu perdão. Então é isso aí que nós devemos fazer. Nós devemos vigiar para não cometer nenhum erro, nenhum pecado. Mas se cometer um pecado, nós temos que sempre colocar Deus na presença, Deus na frente, né? Então vigiar, irmão, vigiar para não pecar, né? Para que você seja bênção na vida de Deus. Então, nas suas vidas. Então eu vou orar com vocês, né? Pedir para que Deus venha nos abençoar, né? Que nós venhamos, né, a vencer todas as batalhas, né? Toda a tentação que o diabo venha colocar em nossas vidas, né? Que nós venhamos suportar, que o Espírito Santo de Deus venha nos encher, né? Nos fortalecer, para que nós venhamos estar sempre na presença de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Pai, em Tua presença nesse momento. Eu coloco o irmão, a irmã na Tua presença, e eu peço, Senhor Jesus, abençoa cada um, Pai. Ô Pai, repreenda, Pai, todo o poder das trevas, Senhor. Que as trevas não tenham poder sobre nenhuma dessas pessoas. Que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, né? Que nós venhamos repreender o pecado. Que o pecado não venha entrar em nosso lar, em nossas vidas, né? Que nós estejamos, Senhor Jesus, sempre forte, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Venha também, Pai, a repreender toda enfermidade, Senhor, de nosso lar, de nossos familiares. Ô, Senhor Jesus, se tem algum irmão nesse momento enfermo, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Senhor Jesus, dê para essa pessoa cura, leve saúde para essa pessoa. Em nome de Jesus, irmão, receba agora a vitória. Aquela vitória que você tem pedido, que você tem clamado a Deus, que você venha receber essa vitória agora, em nome de Jesus Cristo.